bem? Sou o professor Roberto, de Geografia, tá? Uma aula para ESA, mas também pode ser usado para vestibular, concursos em geral que caiam nessa temática, tá? Aula Migração 3.0, parte 2, tá ok? A gente vai fechar a aula que a gente começou na outra aula, lá na parte 1, sobre migrações do Brasil, tá? Então, gente, êxodo rural, tinha que ter uma aula só sobre isso aí. Então, eu não vou fechar só nisso, porque esse tema envolve diversos temas, como urbanização, industrialização. Então, eu vou focar só no que é causa-consequência, tá? Para a gente poder terminar com esses dois tópicos. O êxodo rural é a saída das pessoas do meio rural, né, para o meio urbano, do campo para a cidade, ok? Isso se dá através do processo de urbanização e industrialização. Resumindo, né, o Brasil, até ali o início da década de 50, tinha uma população de maioria rural ainda, né? A partir da meados da década de 50, a população se tornou predominantemente urbana. Por quê? Nas cidades, mas quando eu digo cidade, eu digo Sudeste, Rio e São Paulo, tá? Começou um processo de industrialização, né, na Era Vargas. E aí o pessoal que morava no campo, trabalhava nas fazendas, além de perder o emprego devido a um processo, que começou um processo de mecanização do campo, agronegócio, começou a se exigir menos mão de obra humana, a cidade também oferecia uma infraestrutura melhor. Nós começamos a ter já as questões das leis trabalhistas, carteira de trabalho, férias remuneradas, que não existia na época no meio rural. Hoje em dia temos leis trabalhistas para o trabalhador urbano e rural, coisa que não tinha, tá ok? Então, uma grande massa de pessoas, né, do Nordeste se deslocou para o Sudeste, sobretudo Rio e São Paulo. Isso que gerou alguns problemas, né? Isso aí na década de 60 e 80, tivemos essas grandes migrações, esse grande êxodo rural, né, do Nordeste para o Sudeste, Rio e São Paulo, basicamente. Então, isso causou o quê? Causou um inchamento das cidades, grandes metrópoles, né, como Rio e São Paulo, sempre, nesse período 80, 90, até meados de 2000, São Paulo e Rio eram cidades tipo assim, com uma população muito extensa. O Brasil em si não é um país super populoso, o Brasil é um país mal povoado. Nós temos uma população de pouco mais de 200 milhões de habitantes, um país com dimensões continentais. O problema é que essa população é mal distribuída ao longo do território, e esse foi um dos fatores, tá? Rio e São Paulo são cidades inchadas, as capitais dos principais estados do país são áreas inchadas, com muita população, e às vezes o interior é meio vazio, tem uma população muito inferior, ok? Isso também gerou um sucateamento dos serviços públicos, sobretudo saúde, educação, segurança. Por quê? Com esse contingente de população vindo, né, sem um certo controle, sem a cidade estar preparada para essa população, sobrecarregou o sistema de saúde, de segurança, aumenta a criminalidade, aumenta o processo de favelização. Não é culpa do migrante nordestino, existe um processo que fez com que essas pessoas saíssem, né, do meio onde eles vivem para tentar sorte em outro local, tentar um emprego, uma condição melhor, fugir da fome. Também tinha muita propaganda, né? A televisão ajudou a propagar também isso, né? As propagandas de que, por exemplo, você mora na cidade, você tem acesso à escola, saúde, educação, é um paraíso e tal. E no campo, às vezes, não tem nada, não tinha acesso a uma boa escola, a um bom trabalho, a uma renda e tal. Beleza. Isso também acabou acarretando ao chamado xenofobia, que é o processo de você tem uma aversão a quem é de fora, né? Ao imigrante, pode ser de outro país ou pode ser dentro do seu próprio país. Então, acabou gerando durante um tempo, né, essa questão do pessoal do Rio e São Paulo ter um preconceito, uma aversão ao pessoal que morava no Nordeste. Aí vem aquelas pessoas, seu Paraíba, não sei o que e tal, né? Esses problemas, não é um racismo, é uma xenofobia. Pessoal, vou parar por aqui, tá? Isso aqui é uma futura aula, vou ser mais específico com esse tema aqui, para não me aprofundar, porque a aula tem que ser dinâmica. Segundo, o quarto também, né? Eu trabalhei 3, quarto, quinto. O quinto tipo de migração que eu quero falar são os povos nômades, tá? São bem raros hoje em dia. A gente tem os ciganos, né? Eu posso também citar alguns povos da Bíblia, Abraão, por exemplo, né?
fazia parte de... Ele era um nômade, né? Nômade é aquele povo, né, que não tem um local fixo, ele se desloca ao longo do território. E por que hoje em dia estão cada vez mais raros? Porque o mundo, né, hoje em dia ele é regido por estados-nação. Temos Brasil, Estados Unidos, Japão. Então, existem leis internacionais, como você tem que passar por uma fronteira de um país para o outro, tem que ter um passaporte, tem que ter um visto, tem que ter alguma coisa. Então, se você é um nômade, você não tem nada disso, não tem nem documento. Então, você acaba ficando preso dentro de um território e sem direito aos serviços públicos de saúde e educação, porque você não é alguém registrado pelo governo, você não tem um CPF, por exemplo, não tem uma identidade. Então, são povos que estão cada vez se afunilando e estão se tornando povos cada vez mais pobres, né, e tutelados pelo Estado. Eles perdem a independência deles, acaba que o Estado acaba tendo que abrigar essas pessoas e dar o suporte, porque eles não têm mais condição de subsistência, né. Beleza, povos nômades, expliquei por quê, e aí também tem as migrações internacionais, tá? Pra gente fechar, tá? Quando as pessoas saem de um país para outro. E pessoal, existem diversos fatores. Por que alguém sai de um país para outro? Eu posso citar aqui motivos. Um dos mais comuns, assim, hoje até no tempo de hoje, motivos religiosos, conflitos muçulmanos com cristãos, cristão com muçulmanos, cristãos católicos e protestantes. Então, esse é um tipo de conflito que às vezes faz com que um povo saia de uma região e vá para outra, fugindo de perseguição religiosa. Tá? Também tem a questão política, motivos políticos, golpe de Estado, né? Um golpe de Estado lá, um ditador, né, toma o poder e aí começa a perseguir aqueles que são contra o regime dele também. Acho que haja essas migrações internacionais, motivos também climáticos, vulcões, geadas, terremotos, às vezes destroem cidades. Essas pessoas têm que se deslocar de um local para outro, de um país para outro, né? Tem que passar por uma fronteira. A questão também, gente, também que posso citar, a guerra civil, que está entre... Guerra civil engloba motivos políticos e religiosos. Tem vários países que estão em guerra civil devido a conflitos de política, que está envolvido também com religião, né? Sobretudo no mundo muçulmano, em que a religião e a política elas meio que se integram. Então acaba havendo algumas guerras civis e isso força a migração de um grande contingente populacional para outros países, só que muitas vezes não são recebidos, porque esses países às vezes fecham as fronteiras, né, para não receber esses imigrantes, porque eles sabem que vão trazer alguns problemas para ele. Aí entra a questão de, para a gente fechar a aula, essas migrações internacionais, por esses motivos aqui, geram duas coisas. Uma das coisas que ela gera é a questão da solidariedade. Solidariedade, né? Que é você se compadecer desses povos, poxa, estão sofrendo, passando fome, guerra civil, perseguição e tal. E o outro fator, esse é o negativo, é a xenofobia que eu já expliquei, tá? Alguns países têm alguns grupos políticos, né, nazistas, nazistas ou extremamente patrióticos, patrióticos extremos, né, que não aceitam essas pessoas no seu país, porque, segundo eles, vai trazer pobreza, vai trazer criminalidade, vai tomar os empregos deles, que eles vão trabalhar por qualquer coisa, qualquer salário que a empresa oferecer. Eles, como estão passando por uma situação difícil, eles vão se sujeitar a baixos salários, coisas que a população daquele país não aceita, não se sujeita, tá ok? E também, pra gente fechar aqui, também questão de trabalho também, né, gente? Um dos mais comuns, até já citei aqui, tá? O trabalho, muitas pessoas, no Brasil até, pessoas são formadas, são professores, às vezes são até engenheiros, saem daqui, por exemplo, para a Europa e Estados Unidos, para trabalhar como babá, como servente, porteiro, que essas coisas. Então,
questão do trabalho, você buscar um trabalho ou até uma qualificação. Tem gente que sai do Brasil para fazer cursos e para conseguir empregos que aqui ele não ia ganhar tanto. Às vezes o cara é um físico aeroespacial, aqui ele não vai ter tanta valorização quanto se ele conseguir, por exemplo, com uma vaga na NASA ou em alguma outra agência espacial. Tá ok, gente? Então, deu para fechar aqui, beleza? Esse resumão de migrações 3.0 parte 2. Então, se você gostou, curte aí, coloca nos comentários o que achou e até a próxima. Tchau, tchau.